Bom dia, graça e paz, iniciando então mais um pão diário nesta manhã, na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24, Romanos, capítulo 2, do versículo 21 ao 24, tradução King James. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que ensinas que não se deve cometer adultério e adulteras. Tu que abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos. Tu que te orgulhas da lei e desonra a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Amados, Deus então continua usando o apóstolo Paulo para nos ensinar sobre a sua palavra, sobre a salvação e santificação. E neste exato momento, Paulo está tratando com os judeus cristãos em Roma. O subtítulo que a Bíblia King James traz é: o crente deve ser fiel à palavra. E nós vemos que, de início, no preâmbulo do versículo 17 ao 20, o apóstolo Paulo enfatiza características que, na verdade, ao ouvido do judeu, traz para ele um certo autoridade, uma certa entendimento que eles estariam no caminho correto, caminho certo, ou que, na verdade, eles seriam a porta onde aqueles que são cegos e ignorantes pudessem encontrar a luz e o caminho para a salvação. De fato, se nós entendermos o contexto geral, a salvação vem dos judeus, porque nós vemos isso desde o começo, quando o apóstolo Paulo inicia esta carta, de forma cristocêntrica, aonde ele aponta para Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é literalmente o centro. E esses judeus cristãos, lembrando que nós não tínhamos mais o templo em Jerusalém, houve-se uma grande perseguição, e desta grande perseguição se destruiu o templo que era a referência de Deus, havia sido dizimado. E então, a referência que eles tinham de buscar a Deus era a própria palavra de Deus. E quem tinha o domínio, quem tinha o conhecimento da palavra, daquilo que estava escrito no Velho Testamento, eram os judeus. E esses judeus cristãos, há uma conjectura que eles são os judeus ali do período de Atos 2, que acabou então vindo várias comunidades, várias nacionalidades e viram a manifestação do Espírito Santo, e ali falavam outras línguas que eram idiomas inteligíveis de outros países às 9 horas da manhã, e que Deus então estava usando a cada um deles para anunciar o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas qual é a questão que Paulo está tratando aqui? De início, Paulo, ele literalmente, ele coloca os judeus lá em cima, e parece que os judeus, ouvindo esta argumentação que Paulo escreve as cartas, na carta de Romanos, parece que Paulo tinha passado a impressão que agora ele tinha entendido, na verdade, qual era a função dos judeus. E os judeus não conseguiam enxergar a graça de Deus sem o legalismo, sem a lei de Moisés. E é isso que muitas vezes hoje, no contexto nosso, como igreja, algumas igrejas em particular, trazem para si o modelo do Velho Testamento, menorá, trazem também alguns rituais dentro do judaísmo e que, na verdade, tentam aplicar isso dentro da igreja. Precisamos entender que tudo aquilo que foi construído escatologicamente dentro do Velho Testamento é, na verdade, a sinalização de quem seria o Emanuel, que é Cristo. Então o Velho Testamento serve para nós, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, como aio, como um pedagogo, como fosse um professor a nos demonstrar o caminho verdadeiro. E esse caminho é Cristo. E Paulo começa então a centralizar a sua mensagem em Cristo.
Você vai ver que a carta que ele inicia, o que ele escreveu para Roma, é uma carta que inicia cristocentricamente. Cristo no centro. Ele não enfatiza Moisés, ele não enfatiza Abraão, Arão, ele não enfatiza nada da questão do legalismo, da lei, mas ele inicia falando que o Evangelho de Deus é Cristo Jesus para o poder de salvar alguém, livrar alguém da ira de Deus que vai se manifestar. Então Paulo, ele de início, nesse versículo 17 em diante, ele deixa eles muito confortáveis, os seus ouvidos ouvem certas coisas que deixam eles literalmente muito exaltados diante do fato deles serem judeus. E agora no 21, Paulo então começa a indagar, fazer algumas questões, conjecturar, colocar eles um pouquinho na parede para que eles possam entender o que eles estavam fazendo e que na verdade não era o Evangelho de Cristo. No versículo 21, então, Paulo diz assim: pois então, tu que tanto ensinas a outros, lembra que lá no começo ele chamou, vocês são mestres, professores de crianças, né? Então, pois então, tu que tanto ensinas a outros, veja que ele fala assim, não ensina a si mesmo e a outros, mas ensina a outros. Por que não educas a ti mesmo? Né? Então, uma das questões é mostrar uma coisa, você falar, ensinar alguma coisa, mas praticar outra. Ou seja, eles praticavam a ortodoxia, ensinavam o texto, ensinavam a palavra, mas a ortopraxia, que é a prática do evangelho, da lei de Moisés, deixava a desejar, porque eles acreditavam, porque eles eram descendentes de Moisés, dos judeus, eles não tinham a necessidade de estar literalmente cumprindo todas as exigências. Então eles podiam viver uma vida de hipocrisia, de mentira. Ensinavam uma coisa, mas faziam outra. Ensinavam a adorar a Deus com seus lábios, mas o seu coração não estava convertido. Lembra que o apóstolo Paulo nos ensinou que a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O que faltava neles era arrependimento. Eles conheciam, tinham domínio da palavra, ensinavam tudo sobre a questão sobre Deus, mas na verdade não havia arrependimento. E isso se chama hipocrisia, falsidade. Então nós vemos dentro desse contexto, Paulo já indagando, você que ensina a outros, mas não educa, ou seja, não corrige os seus próprios atos. E aí ele continua, tu que pregas que não deve furtar e furtas. Veja, ele não usa aqui a expressão da língua portuguesa roubar. Roubar tem uma diferença entre furtar e roubar. Roubar é quando você empunha uma arma, usa de violência e então literalmente saca, né? Rouba, toma força a alguma coisa de alguma pessoa. E aqui ele usa a palavra furtar. Dentro da tradução King James, ele foi muito feliz nessa questão. A palavra furtar, ela não precisa ser exposta, ela pode estar nos bastidores, ela pode estar de forma corrupta, a qual outros não possam ver, mas que ele está sendo praticado. E Paulo agora então enviscera literalmente todo o pecado religioso dentro do contexto dos judeus a respeito do furto. Né? Ou seja, eles não roubam com violência, mas nos bastidores eles estão roubando, estão furtando, estão extraviando dízimos, ofertas, a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz sobre isso que ai daquele que tirar um tio ou um jota, e muitas pessoas acham que é o texto literal, né? Mas o aspecto disso está relacionado a Cristo. Quando você prega o evangelho sem Cristo, ou que você prega um evangelho com Cristo, mas insere alguma coisa a Cristo. Então, se eu prego Cristo e eu falo que você precisa guardar o sábado, você está acrescentando algo a mais que não está na palavra. Porque Cristo, ele é o centro. Então, eu não preciso enxertar nada a mais em Cristo. Eu não preciso colocar nada a mais em Cristo, porque a obra que Cristo fez, ela foi perfeita. Ela foi perfeita
e eficaz no sentido de expiar os nossos pecados. Então, Paulo fala sobre isso, que eles estavam furtando, estavam roubando, enganando, se corrompendo. Tá? Versículo 22 ainda ele fala: tu em que ensinas que não deve cometer adultério e adulteras. Veja, a expressão adulteras aqui não é no sentido de você trair o casal, trair, no caso a sua esposa, o seu esposo, trair um ao outro, mas adulterar a palavra de Deus, adulterar aquilo que está nas Escrituras. Eu dou muita ênfase a uns pontos isolados da palavra e peço para as pessoas se cumprir esta palavra. E quando eu faço isso, então, na verdade, eu acabo adulterando, porque eu não dou a verdadeira interpretação. Porque quando eu faço a verdadeira interpretação da palavra, ela julga a mim mesmo. Ela vai trabalhar em minha própria natureza, para que eu possa, então, se arrepender dos meus pecados e que possa então ter uma transformação. Então veja, para eles entregavam a palavra normalmente, mas para as pessoas, mas para eles próprios, eles adulteravam, eles relaxavam, eles abriam brechas, eles tinham conhecimento, então eles sabiam que confiavam na misericórdia de Deus para eles, mas para os gentios, eles literalmente colocavam peso, então eles adulteravam a palavra. Parece que não está tão diferente do contexto que vivemos hoje como igreja, né? Pessoas que ensinam, pessoas que são mestres, pessoas que, na verdade, furtam, extorquem, corrompem os seus membros, literalmente, adultera a palavra de Deus, né? E aí, olha que engraçado, ele fala: tu que abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos. Dá para entender? Veja que o peso que ele coloca da questão da idolatria, né? Ele fala sobre a questão do dinheiro, né? Rouba os templos, rouba aquilo que tem valor. E roubar templo é roubar o quê? As estruturas? Ou é roubar o que tem as pessoas que levam ali para adorar a Deus? São, na verdade, enganadas por causa de um falso evangelho, enganadas por um falso ensinamento, e como elas não têm o conhecimento, literalmente são levadas a essa situação de uma falsa teologia que na verdade acaba roubando, furtando a cada um deles e literalmente alimentando esses ladrões. É isso aí, ladrões, enganadores, falsos profetas, falsos Cristo, mas Deus está de olho neles. E então ele compara o pecado de idolatria comparado com aqueles que roubam o templo. E aí ele fala ainda, continua trabalhando no ego deles e diz assim: tu que te orgulhas da lei, o judeu tinha um orgulho, tanto que ele carregava pedaços de preceitos em sua mão, em seu braço, para que constantemente pudesse estar literalmente estudando a palavra, para que mostrasse, faziam as suas orações, como os fariseus faziam nas esquinas, para chamar a atenção dos homens. Talvez esses irmãos ainda não tinham entendido e estavam ainda praticando essas coisas. Então ele fala: tu que orgulhas da lei e desonra a Deus, desobedecendo a própria lei. Então veja, ele se orgulhava da lei, mas desonrava a Deus. Isso quer dizer o quê? Ele honra a Deus com seus lábios, mas o seu coração desonrava a Deus. O seu coração desobedecia à lei de Deus. E uma das principais leis de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu pensamento, tudo. E literalmente, os judeus não estavam cumprindo a lei de Moisés. E aí então o apóstolo Paulo cita um versículo, cita então uma referência do Antigo Testamento dizendo: pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Repetindo, pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Então veja, acabava ficando evidenciado que aquilo que eles ensinavam na prática, na ortopraxia,
era visto que, na verdade, eles eram corruptos, homens que se envolviam com pecados, homens que literalmente exigiam muito do povo, mas faziam pouco para Deus de verdade. Pediam para o povo sacrificar, mas na verdade eles não sacrificavam. Pelo contrário, eles usufruíam do sacrifício para benefício próprio. E quando nós vemos isso, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos, há um conselho que Cristo nos deu. E Cristo diz o seguinte: ai daqueles que trouxerem escândalo, porque era melhor colocar uma corda no pescoço com uma pedra de moinho bem pesada e se lançar ao mar. Este é o conselho que Cristo deu aos escribas, doutores e fariseus que tinham a mesma postura desses irmãos que estavam em Roma. E aqui Paulo usa uma expressão bem clara: blasfemar, a Deus, ou seja, envergonhar, escandalizar, porque o escândalo acaba impedindo que as pessoas se aproximem do Evangelho, porque na verdade elas acabam vendo o homem, de uma forma ou de outra ela acaba olhando o homem, e ela acha que então aquela pessoa não tem condição de trazer a mensagem de Deus, porque ela é uma pessoa corrupta, ela é uma pessoa mentirosa, falsa, hipócrita, porque ela prega uma coisa e ela vive outra. De fato, amados, nós precisamos entender que todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus. É mais honrável você reconhecer que você é um pecador e que você depende de Deus e da misericórdia de Deus do que você vender uma postura que de fato você não é verdadeiro. Primeiro, você é hipócrita, Se você age de forma hipócrita, prega uma coisa, mas nos bastidores faz outra, você é mentiroso. E a Bíblia fala que aquele que ama e comete a mentira não entrarão no reino dos céus. Aquele que furta, que usufrui das coisas de Deus, que engana as pessoas para tirar as coisas das pessoas, de forma maligna, porque só pode ser usado pelo maligno. Então nós vemos aí essas pessoas que roubam pela sua própria natureza, influenciada pelo seu próprio pecado, elas literalmente, Deus está de olho nelas. E o ladrão não vai entrar no reino dos céus. Lembra, adulterar aqui não é só a questão do adultério, do pecado de adultério, de traição, mas é adulterar a palavra de Deus. E em Apocalipse nós temos uma tratativa específica para isso, para aqueles que corrompem a palavra de Deus. E o que adianta você ter orgulho? Que adianta você dizer que eu sou santo, eu sou justo, Deus está comigo, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo. Mas você desonra a Deus. Você desobedece a palavra de Deus. E as pessoas então se escandalizam por causa da nossa postura. E então elas não conseguem muitas vezes se aproximar de Deus, porque você e eu podemos ser então uma forma de impedimento. É claro que para Deus não há impedimentos, não há impossível. Quando Deus quer salvar, Deus salva, seja o escândalo que for, mas a questão do escândalo, Deus aqui vai cobrar. Deus vai tratar isso. Então precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Prestar atenção se somos apenas cumpridores de rituais e liturgia. Precisamos obedecer a palavra de Deus, honrar a Deus, viver na palavra, praticar a ortopraxia, sair do anonimato, da hipocrisia e viver a verdade do Evangelho que liberta o homem do pecado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque temos aprendido com teu Espírito Santo a respeito de tudo que tu tens ensinado. Nos livra, Senhor, que nós não venhamos ser hipócritas, que não venhamos ser mentirosos, que não venhamos adulterar e nem furtar a tua palavra, e nem os nossos irmãos. Que venhamos ter então o cuidado em cumprir e zelar pela tua palavra. Mas claro, Senhor, pedimos a tua graça, que tu venha transformar a nossa mente a entender a importância, porque nós estamos ensinando a palavra
Isso não quer dizer que somos literalmente perfeitos. Sabemos disso e temos consciência, por isso suplicamos a tua misericórdia. Sabemos que o ensinamento da palavra de Deus, ela não traz em si um julgamento extra-corpóreo ou extra-bíblico para que possamos pontuar o pecado dos nossos irmãos. Mas a palavra de Deus nos julga a nós mesmos, nos leva a um insight em entender que, na verdade, precisamos se arrepender, porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus tem nos alcançado e precisamos literalmente se converter e viver o evangelho genuíno de Cristo, que possa ter verdade em nós. Que quando nós abrimos a nossa boca possamos pregar verdadeiramente Cristo, mas que as pessoas consigam enxergar Cristo, que as pessoas possam ver Cristo e não a nós mesmos. Porque quando enfatizamos o nosso nome, evidenciamos as nossas obras, acabamos então enviscerando, demonstrando o quanto somos miseráveis. Mas quando então nós se escondemos em Cristo e expomos ali toda a graça de Deus, as pessoas têm que enxergar Cristo e não as minhas obras, e não a minha pessoa, e não o meu próprio ser, porque eu também sou miserável, dependente da graça de Deus. Senhor, que a tua palavra possa ensinar a cada um de nós a compreender que nem sempre, porque eu posso me orgulhar porque tenho o conhecimento da palavra, mas se eu não viver e não honrar e não fazer a verdade que está na palavra, eu sou mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso, Senhor, nos guarda, nos livra, nos ajuda a pregar o teu evangelho, mas não só pregar, mas viver a tua própria palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.